Olá, seja bem-vindo ao NutraTalks. Antes de tudo, eu quero agradecer a sua audiência na primeira temporada do NutraTalks. Eu recebi muitas mensagens de vocês falando como foi legal, né? Que vocês gostaram do conteúdo, que foi um momento inspirador. Então, isso foi muito gratificante receber esse retorno de vocês. Então, muito obrigada pela audiência. E se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo à segunda temporada, né, do NutraTalks. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Zanata, eu sou nutricionista, fundadora e diretora técnica da NutraLíder. E aqui nesse espaço a gente conversa sobre a área de assuntos regulatórios de alimentos e bebidas, que são aqueles bastidores das indústrias, das consultorias, tudo aquilo que acontece antes do produto chegar até o consumidor prontinho, embalado e rotulado. E eu não poderia começar melhor essa segunda temporada do que estar aqui recebendo o Dr. Hugo Caruso, diretor do DIPOV, do MAPA, e que ele veio aqui conversar comigo sobre toda a atuação dele no Ministério da Agricultura. E também vamos falar sobre a consulta pública de plant-based, que eu sei que vocês tudo aí estão querendo saber desse assunto quente do momento. Doutor Hugo, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui conversar comigo e com todos os nossos ouvintes do podcast. Ok, eu que agradeço, fico honrado, Luísa, por estar iniciando aqui a segunda temporada. Parabéns pela primeira temporada, que foi um sucesso. E fico honrado realmente de poder falar aí com os seus ouvintes a respeito dos produtos que nós regulamos, que nós fiscalizamos. Uma satisfação muito grande estar aqui contigo. Muito bem, muito obrigada. E eu sei que também temos ouvintes aqui que não estão assim tão familiarizados com todas essas siglas, né, que a gente está habituado no nosso dia a dia. Então, para quem não conhece, né, o que seria o DIPOV? O que vocês fazem, né, nesse departamento do Ministério da Agricultura? Vamos lá. O Ministério da Agricultura e Pecuária é um ministério bem grande, com várias secretarias. E dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, nós temos 6 departamentos finalísticos, mais 2 de suporte, cada departamento sua atividade específica, mas nós trabalhamos nada mais, nada menos com todos os produtos de origem vegetal do ponto de vista de qualidade e segurança dos produtos. Então, basicamente, todos os alimentos de origem vegetal que chegam na mesa do consumidor, que são utilizados como matérias-primas para as empresas, de alguma forma têm a nossa regulamentação, tem o nosso controle, enfim, é um pouquinho só. Muito bem. Então, é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, que você está falando aí, então, desde os grãos? Desde os grãos, os vegetais frescos, passamos aí para azeites, óleos, até mesmo outros produtos como bebidas, sucos, polpas, vinhos, espumantes. Eu sempre digo que é o departamento que traz alegria, é o departamento da SDA que realmente alimenta, né? Mas também traz ali as bebidas, né? A celebração, a celebração, né? Exatamente. Perfeito. Deve ser uma delícia mesmo fazer visitas técnicas, né? Que tem que acontecer e tudo. Mas na maior parte das vezes são fiscalizações mesmo, né? Já não são tão tranquilas assim, né? A gente acaba tendo alguns enroscos aí no meio do caminho. Tá certo. Agora, não temos como não mencionar, né, o quanto esses produtos nos últimos tempos teve um salto de qualidade muito grande, né? Os vinhos mesmo, né, do Brasil hoje já são muito premiados, reconhecidos, o azeite, né, que a gente já produz aqui no Brasil, o café, que tem o selo de qualidade. Então, tudo isso está dentro aí do seu dia a dia. Sim, dentro do nosso dia a dia é trabalhar com todos esses setores, né, deixando bem claro assim, que a missão principal do MAPA é contribuir para o desenvolvimento das cadeias produtivas da agropecuária. Então, na medida que nós temos uma regulamentação, nós temos uma fiscalização,
Nós estamos na fiscalização combatendo a fraude, combatendo a concorrência desleal. Tudo isso proporciona o desenvolvimento dos setores. E isso que a gente tem trabalhado aí nesses últimos anos. Aliás, desde que o departamento existe, mas né, eu agora à frente do departamento nesse ano, e antes como coordenador geral também da qualidade vegetal. Mas assim, a gente consegue ver que houve uma modernização, né, do departamento nos últimos anos, em ações, em ações de fiscalização, em questão de regulamentação, tudo para trabalhar e fortalecer realmente a qualidade, né, dos produtos e fortalece também os próprios produtores, né? Exato. Nós trabalhamos com uma equipe pequena, mas eu vou te falar, uma equipe maravilhosa, né? Uma equipe realmente engajada em fazer o trabalho, assim, colegas fantásticos aí por todo o Brasil, que contribuem muito conosco, não só na execução, mas até mesmo no pensamento, nas ideias, né, para que a gente possa construir um ambiente favorável. Então, a ideia, né, desde que a gente foi para Brasília, era trazer essa inovação. Né? A gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, então vamos fazer da melhor forma possível, vamos inovar. E desde que chegamos, toda a nossa equipe ficou imbuída dessa missão. E a gente tem procurado é notório, assim, quem está do outro lado, né, que a gente recebe as regulamentações, recebe as notícias e a gente consegue perceber que realmente é uma coisa que eu sempre falo, assim, a régua ela tem que subir, né? A gente não tem que se conformar com produtos de qualquer jeito, a gente tem que buscar sempre uma qualidade melhor, fortalecer aqueles empresários e produtores que valorizam uma qualidade. Como você falou, é uma concorrência desleal que a gente tem que fazer esse combate, né? Exatamente. Então, assim, o nosso trabalho sempre está muito claro, né, como eu falei da missão do MAPA, e os resultados esperados para a sociedade. Então, sempre que a gente vai ter alguma ação, a gente já verifica o resultado disso. Eu vou proporcionar para o setor, para o consumidor, em primeiro lugar, um produto seguro, um produto de qualidade, produto que tem identidade. E na medida que eu trago isso, né, eu trago por trás todo o desenvolvimento. Então, na medida que eu faço uma ação, por exemplo, de fiscalização de suco, certo? O que tem que ter no suco? Tem que ter suco da fruta. Sim. Por isso que o produto está regulamentado conosco, está no MAPA, está no DIPOV, porque na medida que eu tenho uma regulamentação que o suco integral tem que ter 100% de suco e não pode ter outro. Não pode açúcar, por exemplo. Açúcar, né? Exato, água. Eu favoreço quem? Eu favoreço o produtor de fruta. Né? Para que haja produção de fruta no país, para que haja essa produção e favoreço também, logicamente, o consumidor que vai estar comprando aquele produto, sabendo que ele está comprando, se ele não está comprando suco, ele está comprando um refresco, um néctar, ok, ele sabe que aquilo lá não é 100% suco, né? E tem uma porcentagem Uma porcentagem, ali. Mas aquela porcentagem, pequena que seja, né, ela também estimula. Né? Se você for pegar a cadeia de refrigerante no país, a quantidade de suco que é utilizado pela indústria de refrigerante é muito grande. Então, isso tudo favorece o desenvolvimento do agro brasileiro. Tá certo. E vamos começar lá do início, né? Como que você veio parar no Ministério da Agricultura? Você trabalha servidor de carreira, né, do MAPA. Há quantos anos você está aí nessa estrada? No MAPA estou há 21 anos de idade, né? Com muita satisfação, né? Tenho muito orgulho da minha carreira, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, auditor fiscal federal agropecuário no MAPA. Entrei em 2002, trabalhei antes um pequeno tempo de experiência na Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná. E desde que entrei já passei por diversas áreas dentro do Ministério da Agricultura, mas sempre na área de defesa agropecuária, da SDA. Sempre trabalhando nessa área, com sementes, com OGM, com proteção de plantas, enfim, várias áreas. Até que
Em 2016, eu acabei entrando para a área da qualidade vegetal, para a área da inspeção de produtos de origem vegetal. Ah, sim, porque antes estava ali só no campo da sementinha, da muda, né? Isso. Estava No cultivar. exato, estava lá na fase anterior, inicial, que também é uma área muito importante. Sim, plantação que e traz tudo. toda essa pujança do agro brasileiro. Mas aí eu fui para a etapa seguinte, que é o produto, né? E no início, o foco era sempre assim, o produto, né? E a inovação que você fala, a gente tem trazido realmente para nossas equipes o foco de trabalhar o processo. Né? E a gente tem toda aí, a gente pode conversar a respeito ainda. Sim. E você estava mencionando para mim um pouquinho antes que o primeiro desafio foi na questão de fraude de azeite, né? Exato. Isso foi o que me motivou a ir trabalhar na área do DIPOV, né? Nos estados nós chamamos de CIPOV, que é o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. E naquela época estava tendo muitas fraudes, né? Estavam começando a constatar as fraudes, não que elas não existiam, começando a constatar, os nossos laboratórios estavam iniciando os trabalhos ali de fiscalização, de fazer as análises, e a gente percebia que boa parte dos azeites que estavam sendo consumidos, na verdade, não era azeite, eram óleo de soja, na grande maioria, com um pouquinho de azeite ou nem isso, né? Com aromatizantes, corantes, que dava a impressão de que era um azeite. Que beleza! Então, assim, foi uma batalha bem grande, mas hoje eu vejo assim que o trabalho realmente surtiu efeito e hoje a gente temos problemas ainda, mas assim, os problemas hoje é diferenciar um azeite de extra virgem, virgem ou lampante, né? Não que não tenha as fraudes Sim. sempre vão ocorrer, sempre é um mercado que vai estar, mas assim, não está tão difundido, né? Você tem que procurar bastante para encontrar fraude. Que bom. Que bom que agora, não que bom, mas assim, hoje o nosso problema é outro, né? Sim, na medida que você consome um azeite extra virgem e um virgem, os dois são azeites. Logicamente que o extra virgem tem muito mais benefícios para a saúde, mas você não está sendo enganado. Sim. Né? Consumindo uma mistura um óleo de uma soja. Que não é, né? Exato. Claro. Então, pelo menos ele é um azeite virgem. Esse tipo de análise para a diferenciação do extra virgem para o virgem. E que eu achei muito interessante que vocês promoveram um encontro para justamente promover essa questão que essa diferenciação ela é através de análises sensoriais, né? Perfeito, né? É assim, um azeite de oliva, você faz análise química, ele pode ser um azeite lampante e na análise química você diz que ele é extra virgem, porque não existe uma metodologia ainda que consiga detectar alguns compostos que são perceptíveis ao ser humano, como por exemplo o ranço. Então você pegar um azeite rançoso, quimicamente ele ainda não está demonstrando, mas sensorialmente nós conseguimos detectar que ele tem gosto de ranço. Sim. Tá? Então, essa análise é feita apenas por um painel sensorial e é isso que nós estamos estimulando no país, porque nós só temos um oficial e nós gostaríamos de ter outros painéis sensoriais e, além disso, na medida que a gente consiga difundir esse conhecimento para o consumidor, o próprio consumidor, né, sabendo, ele vai ser o principal fiscal aí para nos ajudar no controle. Nós somos o segundo maior importador de azeite do mundo. Nossa. Então, assim, temos que ter um controle muito bom para proteger realmente o consumidor e proteger a nossa cadeia produtiva que está no início do desenvolvimento. Mas tem produção de azeite aqui no Brasil também? Não só temos, como temos azeites de excelente qualidade. Inclusive, no último concurso, que é o Oscar do azeite, que é promovido pelo Conselho Oleícola Internacional, o azeite brasileiro foi premiado como o melhor azeite do Hemisfério Sul. Ui, toma essa, gente. Gostei. Então assim, os azeites realmente produzidos no Brasil são de excelente qualidade.
Entretanto, acabo tendo, às vezes, uma concorrência desleal com azeites que não são extra virgem. Tá certo. E é nesse ponto aí que nós estamos trabalhando, né, com bastante afinco para que a gente consiga melhorar essa questão aqui no Brasil. Muito bom. E, Hugo, né? Agora já somos íntimos aqui, ó. Aí, você sabe que a proposta aqui dessa segunda temporada, viu, gente? Não sei se você já está sabendo, que é para ser realmente um bate-papo mais informal. Sabe o que acontece? Eu não sei se isso acontece com vocês lá no Mapa, né? Trabalha pra caramba, fala sobre isso o dia inteiro. Vamos ali fazer um rap, não sei o quê. Mas passa o dia, depois o happy hour inteiro só falando de trabalho também, né? Exato, fala o tempo todo. Isso. Eu sempre digo assim, né, que umas coisas que eu gosto muito, né, é café. E desde que eu fui trabalhar em Brasília, a minha sala virou um ponto de encontro de café. Olha só, gente. E aí, como as coisas fluem na conversa do cafezinho... Então, assim, a pessoa acha que não está trabalhando, mas está trabalhando bastante, está tendo ideias boas. Sim. Então, assim, na hora do café, realmente muitas coisas são discutidas e ideias vêm, não é isso? E como você disse, no happy hour também. No happy hour, a gente não tem outro assunto, né? Isso. Acaba trabalhando. Então, e fluem as ideias. Né? Claro. E a ideia aqui, fazendo essa conversa aqui, pós-expediente, para a gente poder conversar sobre esses assuntos aqui que permeiam o nosso dia a dia. E o assunto que está muito do momento, né, que está todo mundo conversando aqui nos bastidores regulatórios, é a regulamentação dos produtos plant-based, né? Que, assim, você estava falando em questão de mercado, eu estava vendo uma pesquisa da Euromonitor, o mercado de proteínas alternativas vegetais globalmente, ele tem uma projeção de chegar a 166 bilhões na próxima década. Então, assim, estamos falando de um mercado que realmente não é só uma tendência, é uma realidade, né? O consumidor, essa nova geração, ela tem buscado esse tipo de produto, né? E hoje a gente não tem um padrão de identidade e qualidade de um produto plant-based, né? E o Ministério da Agricultura começou esse movimento de buscar uma regulamentação. Foi feita uma tomada pública de subsídios. A gente estava na dúvida também se esses produtos iriam ser da Anvisa ou seriam do Mapa, e acabou entrando aí para vocês, né, no Ministério da Agricultura. E eu queria entender, assim, como que está esse projeto, né? Como que vocês decidiram... Foi também para isso, por entender que é um produto que vai fomentar a produção de matéria-prima vegetal e por isso que ficou aí no guarda-chuva de vocês? Vamos lá. Então, lembrando-se daquilo que eu falei. Nossa missão é desenvolvimento das cadeias do agropecuária. Quando a gente vê esse potencial todo que você falou, né, de produção, não só do produto final, como dos ingredientes, principalmente da matéria-prima que vai ser utilizado, nós vemos que nós temos um potencial enorme para sermos os grandes fornecedores de matéria-prima e de produtos acabados para o mundo. Hoje, grande parte dos produtos que estão no mercado aqui brasileiro, a matéria-prima é importada. Nossa! Então, assim, nós importamos, né, por exemplo, proteína de ervilha. Nós importamos, sendo que nós temos diversas leguminosas aqui que a gente poderia, né, desenvolver, né, e tal. Mas, assim, aí nós... primeiro que a nossa missão é essa, né? A gente gostaria realmente no desenvolvimento do setor para mais um protagonismo aí do Brasil nesse mercado, né? Assim como nós já somos em commodities e também produtos acabados como a carne. Mas num primeiro momento você observa o seguinte, que a princípio não precisaria de uma regulamentação, porque os produtos são alimentos e já tem a regulamentação da Anvisa. Certo? Tem produtos de vegetais, sim, tem. Na verdade, o que diferencia o produto, né, entre estar no Mapa ou estar na Anvisa? Nós fomos um pouco audaciosos aí em querer regulamentar, mas é porque a gente quer encontrar uma solução para isso. Sim. Nós queremos realmente trazer uma solução. E nós fizemos uma tomada pública de subsídio e ficou muito claro para nós que havia necessidade de ter um regulamento
que balizasse isso. E, por outro lado, as cadeias produtivas da área animal também não estavam nada satisfeitos pelo fato da utilização dos nomes. Então, assim, o Ministério da Agricultura é um só. E nós temos dentro do Ministério da Agricultura uma regulamentação que diz o que é um produto de origem animal, o que é um hambúrguer, o que é uma almôndega, o que é um leite, o que é um iogurte. Então, a princípio, na medida que eu utilizo esses termos, né, ou utilizo os termos, ou faço referência a eles, eu induzo o consumidor que aquilo ali é um hambúrguer e posso levar o consumidor a um erro. Sim. Na verdade, eu estou utilizando um termo que está regulamentado pelo MAPA. Para um outro tipo de produto de origem animal. Um outro produto de origem animal. Então, assim, se eu tivesse um produto que chamasse disco de ervilha, eu vejo que não precisaria de regulamentação. Disco de ervilha, ok. A Anvisa já tem os seus regulamentos para o alimento, já tem os aditivos aprovados e etc. Não precisaria ter regulamentação. O que nós estamos trazendo nessa provocação, que aí tudo vai depender de uma... da conversa, né? Toda a consulta pública, depois vamos ter uma audiência. Ai, ótimo. E a gente colocou essa consulta pública para provocar realmente, né, o setor, os setores afetados, tanto o setor que produz o produto análogo, como o setor da área animal, para tentarmos chegar num consenso. Certo? É que ambos os setores possam ter uma coexistência e todos têm mercado. Não há necessidade. Com certeza. E assim, o mercado, quem vai dizer é o próprio consumidor, né? Exato. E a gente tem visto que o consumidor, ele procura esse tipo de produto. Você mencionou a questão do disco, né? E para mim, assim, é muito claro isso. Eu entendo que aqui, no nosso mundinho regulatório, eu sei que tem o RISPOA, que fala o que é hambúrguer e que é da origem da carne bovina. Eu entendo. O consumidor, porque é o que eu sempre falo aqui, nosso trabalho, o nosso objetivo final é o consumidor. A indústria que faz o produto, ela quer que o consumidor compre, experimente e goste. Nós que fazemos o rótulo do produto, a gente quer que o consumidor entenda o que ele está comprando, o que ele está lendo. Então, o fim é o consumidor entender aquilo que a gente está produzindo. E se o consumidor ele sabe que esse disco é um hambúrguer, ele não quer saber se é de origem animal ou vegetal, ele só não pode ser induzido ao erro de achar que está comprando um hambúrguer animal e é um hambúrguer vegetal. Então, mas eu não consigo entender esse apreço pelo uso das expressões que só podem ser para produtos de origem animal. Vou ser cancelada? Não sei se vou ser cancelada, gente, mas eu acho assim que a gente tem que pensar no consumidor, calçar os calçados, né, do consumidor e entender o lado dele. Um leigo que não entende da regulamentação, mas ele entende do produto que ele quer, que é a ocasião do consumo, onde ele vai comer, né? Exato. Tem a ocasião do consumo, tem a questão também que muitas vezes a pessoa está buscando o nutriente que ele vai ter. Então, assim, também tem. Se eu estou procurando uma proteína, né? Então, assim, o fato de eu não ter uma regulamentação para esses produtos, eu posso estar sendo induzida a erro também. Nutricional. Eu quero consumir um leite vegetal, né? Sim. Qual que é o principal objetivo da pessoa consumir o leite? Não é aquela proteína e, de repente, um queijo. A proteína, o cálcio, né? Então, assim, tudo isso, né, tem o setor regulado dentro do MAPA, certo? Que segue uma regulamentação bem rígida e tal. Eles têm razão quando tem algum produto que, de certa forma, eles estão entendendo que está sendo concorrente para ele. Então, temos que entender o outro lado também. Por isso, da nossa proposta de tentar conversar os dois setores. A nossa proposta, eu brinco assim, ela é tentar agradar carnívoros e veganos, né? Todos. Né? E assim, sem um ofender o outro. Claro. Agora, se é conosco, por que seria conosco? Se você leu toda a consulta pública, mas somente para os produtos que
tem a semelhança de produto regulamentado pelo MAPA. Então, eu tenho o regulamento de iogurte e eu quero fazer um iogurte vegetal, aí sim. Agora, se eu vou chamar aquilo lá de qualquer outro de alimento, não haveria necessidade, não se enquadra nisso. Ah, entendi. Não se enquadraria nessa portaria. Porque continua lá sendo o produto vegetal da Anvisa. Exato. Não, é somente para o produto que guarda essa relação com o produto regulamentado pelo MAPA. Ah, então isso já esclareceu uma dúvida que eu tinha, porque, por exemplo, temos molho de maionese, que ele é à base de ovos e é uma emulsão, né, de gordura, e é Anvisa. Eu falei, mas e a maionese vegana? Como é que a gente vai fazer? Ela vai ser esse produto plant-based ou não? Não, então ela vira lá, continua, porque não guarda essa relação com o produto. Somente os produtos que guardam relação com o que está estabelecido lá pelo DIPOA. Entendi. E esses produtos, foi uma estratégia, assim, não sei se é uma estratégia, mas essa decisão do produto ser 100% vegetal, né? Não ter nenhum outro ingrediente que tenha origem animal. Isso foi uma questão até que estava na tomada pública, né, de subsídios. Tinha uma pergunta dessa, se você achava que o produto plant-based tinha que ser dessa forma ou não. Exato. Nós procuramos seguir na consulta pública muito o que veio da tomada pública. Tá. Vamos seguir esse raciocínio. Mas tem uma outra situação também, que nós somos do Departamento de Produtos de Origem Vegetal. Uhum. Né? E assim, nós não gostaríamos, nesse momento, de nós propormos algo que poderia afetar, poderia jogar o produto, de repente, lá para fiscalização do DIPOA. Entendi. Então, assim, produto misto. Então, assim, nós temos um problema para ser resolvido. Vamos por partes. Tá bom. Né? Tipo, a ideia seria resolver esse problema agora. Se, de repente, entrar... Não, eu posso ter um percentual pequeno de produtos de origem animal. Vamos lá na frente, a gente pode discutir isso, não está fechado. Ou numa revisão, ou mesmo agora na audiência pública, quando a gente for discutir para fecharmos o texto, se vamos conseguir fechar, espero que sim, porque a nossa proposta ela visa justamente tentar resolver esse problema, esse imbróglio, porque à luz da legislação do MAPA, esses produtos teriam que ser retirados do mercado. Eita! Entendeu? Então, assim, não sei se você lembra do ano passado, quando nós estava iniciando com o programa, né? A gente conversou, e a orientação era realmente de retirada dos produtos de mercado, porque estavam infringindo a legislação do MAPA, que trata de produtos de origem animal. Não, daí ia criar uma inimizade muito grande. Ou seja, à luz da legislação seria esse caminho. O que nós estamos propondo é um meio termo, claro, uma denominação diferente, que guarda a relação e traz uma clareza para o consumidor. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, o que a gente gostaria, passando isso, era realmente trabalhar com PIX, né? Sim. Que você já... o PIX do MAPA já vai ter ali uma porcentagem que você teria que falar alguma questão. Exato. Segundo momento. Num segundo momento, você trazer também essa questão nutricional. Não que isso aí é competência da Anvisa, mas a ideia é de trabalhar em conjunto para que tenha... Olha, se eu vou chamar ele de análogo de hambúrguer, quantos por cento de proteína tem um hambúrguer animal? 15, não sei, mais ou menos isso. Então, se eu vou chamar ele de análogo, eu não teria que guardar uma relação com isso. Entendi. Então, assim, hoje nós temos no mercado hambúrguer que variam de 2% a 22% de proteína vegetal. Então, assim, são esses pontos que a gente tem que também tratar lá na frente. Porque muitas vezes o consumidor, tudo bem, ele que decide, mas muitas vezes ele não está bem informado. Ele não sabe o que essa relação... É isso que eu falo. Às vezes ele está trocando apenas a ocasião de consumo, mas não nutricionalmente. Não nutricionalmente. Aí você fala aí com queijo, sim, com iogurte, né? Vamos pegar o queijo, né? Que muitas vezes, o que é o queijo vegano? Ele é carboidrato. Amido, né? Então, assim, ele não traz a proteína. É. Então, e será que, eu não sei também, a questão de cálcio, outros elementos, mas eu acho que o consumidor deveria estar sendo bem informado. Não que a gente proíba, eu não gosto da proibição. Eu acho que sempre tem que ter
uma possibilidade desde que o consumidor seja bem informado do que ele está levando. E aquilo que a gente falou, né? É uma tendência de mercado, uma tendência de consumo. O consumidor está buscando por esse tipo de produto. Então, assim, a gente não... Se não vai fazer mal, se é seguro, a decisão é do consumidor. O que eu consulta pública foi uma forma de ser uma bandeira branca, né? Do tipo assim, gente, vamos parar com essa briga aqui dos dois lados, vamos encontrar um meio termo para todo mundo viver bem. Inclusive, me chamou bastante atenção que tem uma parte lá na consulta pública que é expresso falando, olha... Vocês se respeitem aqui, coleguinhas. É para vocês, cada um dar uma mão aqui, ó. Não é para nenhum falar mal do outro, né? Perfeito, né? A gente presenciou tantas brigas, né? Desde que a gente começou a tocar nesse assunto. E realmente a gente vê, de um lado, exageros, de um lado e de outro. E é isso que a gente quis proporcionar. Se você está utilizando do termo da área animal, você não tem por que falar mal do... Sim. Né? Então, se você acha que carne é produzida a partir de uma vaca é mal, então guarde para você. Agora, não queira utilizar o termo. Não, isso aqui é uma carne de vaca vegetal. Não. Sim. Então, você guarde... A vaca vegetal não existe. Mas, então, assim, essa proposta nossa para respeitar mesmo. É como trazer aqui para a sala, vamos dar as mãos. Isso. Vamos, né? Eu acho que todos ganham. Eu acho que assim, a gente tem que pensar, né? E esse é o nosso pensamento, a nossa proposta foi toda nesse sentido, é que quem ganha é o país, quem ganha é o Brasil, na medida que as empresas que vão trabalhar aí com os produtos análogos vão ter um pouco mais de segurança jurídica para investimentos. Ganha com pesquisa, podem investir em pesquisas, etc. Então, é uma cadeia que não vai brigar uma com a outra, porque quem quer consumir um produto de origem vegetal, não importa, ele vai procurar aquele produto. Ele tomou essa decisão. Então, são produtos que, na prática, eles não concorrem entre si, eles têm uma coexistência. Então, é por isso que a gente pensa realmente no desenvolvimento do país. E lá na proposta da consulta pública, também vocês trouxeram essa questão de ter um selo, né? Ter os produtos eles vão ser regulamentados e vão ser inspecionados pelo DIPOV, vai ter um cadastro, um registro, não sei como que vocês vão chamar essa regulamentação lá, né, do produto, e vai ter um selo, né? Como que vai ser esse selo aí? Temos spoiler aí? Como que é esse selo? Nós propusemos, né, na consulta esse selo, só que assim, a nossa ideia é até conversar com os setores, receber sugestões, né, de selo, já veio, já tivemos várias sugestões. E assim, a gente vai designar isso para a assessoria de comunicação do MAPA, com essas ideias todas para que eles desenvolvam. A ideia é realmente que o consumidor reconheça aquele selo, de que aquilo ali é um produto de base vegetal. Entendi. Então, assim, para ficar bem claro. Eu já vi em alguns... até nos produtos indianos, né, que eles têm uma regulamentação interessante para produtos veganos. Então, aonde você anda na rua, então você vê embalagem de alimentos, você vê de longe, aqui é um produto vegano. Até nas lanchonetes de mercado, está claro lá a imagem daquele símbolo, né, que aquilo lá não é um produto que tem origem animal, né? Como eles têm bastante essa cultura de consumir apenas vegetais, não que somente vegetais, mas assim, tem uma tendência maior para esse tipo de consumo. Então, vê claramente as empresas, até na fachada do restaurante tem o símbolo. Que realmente é uma forma de, didaticamente, você bater o olho e ver que aquilo é de base vegetal. Perfeito. Né? Muito então, bom. por isso, a ideia seria fazer essa relação para que o consumidor não se confunda lá na prateleira, porque hoje, como os produtos eles estão em muitos lugares, estão na mesma prateleira, na mesma gôndola, e aí o consumidor, será que isso aqui é ou não é? Não tem algo, né? Entendi. Embora, né, se você for ler o rótulo, você identifica, mas às vezes a pessoa está com pressa, né? Mas... Olha, eu vou te dizer que tem um produto aí que
ele fala tanto que não é assim, tem um desenho de frango, tem escrito frango desse tamanho, ele é vendido ao lado do frango. Até eu quase me confundi, que eu falei, uai, é frango ou não é frango? Mas não era, estava escrito lá que não era frango. Mas ele usava o recorte do frango, escrito frango grande. E aí, então assim, até eu que estou ali habituada a ver essa questão de rótulo, isso pode levar o consumidor a um erro, né, de fazer a escolha. Exato. E essa é a nossa proposta. Então, assim, deixar claro para que o consumidor seja respeitado. Então, você falou, vamos ter o período de consulta pública. Depois a gente pode esperar uma audiência, então. Sim, uma audiência pública. Meu Deus do céu, prepare-te, porra de bomba. A audiência. A gente espera que vai todo já mundo... chega lá, chega já com a bandeira branca, sim. Vai ter detector de metais na porta, né? Para podermos fazer essa consulta. Mas, olha, a gente tem recebido, assim, né, dos dois lados, uma certa tendência a aprovar, né? Logicamente com restrições, uma proposta que surgiu no nosso grupo. Então, assim, lógico que tem muitas melhorias a serem feitas, então a gente tem recebido bastante contribuições positivas, tanto do setor que produz o produto de origem animal, como de produtos vegetais. Então, assim, o que chegou até agora tem sido bacana, né? Legal. Eu tenho a impressão de que a gente vai conseguir avançar com isso, eu espero. Tomara. Mas quem decide é... Agora, às vezes a pessoa pode achar assim, a consulta pública é só para pessoas que são técnicas das áreas. Não, inclusive o consumidor comum, é para ele também participar e colocar a sua opinião, né? Com certeza. Qualquer pessoa pode participar da consulta pública e aquele que participa da consulta pública automaticamente é convidado para também participar da audiência pública. Embora, mesmo que não tenha participado da consulta, também pode participar da audiência pública. Isso a gente vai divulgar com antecedência e com certeza vamos fazer ainda este ano essa... Ótimo, era isso que eu ia perguntar. De datas, então. A consulta pública vai até... 15 de setembro. 15 de setembro. A expectativa é que a audiência seja... Como assim, nós esperamos receber muitas contribuições, possivelmente vamos precisar de bastante tempo para consolidar todas as propostas. Contribuições. E então, assim, vai levar um tempo. Mas eu espero que, de repente, em novembro, dezembro, a gente consiga fazer a audiência pública. Não posso prometer, mas vai depender do volume de contribuições que agora com o seu programa aqui, com certeza vai ter mais... Esperamos todas as contribuições. A gente não precisa esperar o final do prazo, viu, gente? Tá vendo que o doutor Hugo já está falando, que conforme vão dando as contribuições, já vão sendo avaliadas, consideradas. A gente tem, a equipe, né, vai ter que esperar todo mundo, mas assim, o pessoal já tem visto a tendência do que estão sugerindo, né, para a gente poder ir se preparando para... O texto final. Mas realmente... Você acha que esse talvez seja um dos grandes desafios assim, desse ano e do próximo ano para tirar do papel? Quais outros desafios você tem aí desde que você assumiu? Nós temos muitos desafios, né? Temos desafios, por exemplo, que... assim, qual que é o maior produto do agro brasileiro? Né? É a soja. Soja. Então, nós temos um padrão... A China fez uma revisão do seu padrão e nós estamos fazendo uma revisão também. Iniciamos esse processo já há 2 anos e não conseguimos terminar ainda. Então, assim, a gente está em vias de concluir esse processo, mas realmente pequenas coisas que nós modificamos uma cadeia tão grande como a da soja, né, na classificação dos grãos, então isso repercute muito, né? Então, temos que ter esse cuidado. A soja... Aí nós temos um desafio muito grande que entrou em vigor esse ano a fiscalização, aliás, a portaria que estabelece o regulamento do café torrado. Sim. Então, assim, é um desafio enorme. Nós iniciamos já fiscalizações, né, com muita fraude, o consumidor sendo enganado. Eita, né, rapaz. Com produtos sem... Aliás, não é nem café, né? É mesmo? Fala-se muito disso, né? Que assim, o Brasil, um grande produtor de café, e sempre falavam isso, né? O melhor grão ele é exportado. E aqui o café
que a gente tem aqui não é tão bom assim de ser consumido? Nós temos cafés bons Sim. no mercado brasileiro. Você tem que reconhecer a BI, que faz um trabalho bem interessante Sim. com relação à qualidade. Instituiu agora o programa não só de identidade e qualidade do produto. Mas, assim, existe inúmeras outras empresas. Então, o que a gente até detectou dias atrás, uma empresa ela exporta café cru para outros países. E no beneficiamento você sobra casca, sobra um monte de grãos quebrados, tal. Esse era o produto que ela utilizava para torrar para o mercado interno. Que delícia. Entendeu? Então, assim, produtos que realmente podem trazer um problema muito sério à saúde do consumidor. Claro. Pelo fato de podem estar contaminados com micotoxinas. Sim. Né? E sem falar da fraude econômica, né? Porque claro. aquilo não é café, aquilo é um resíduo de café que está sendo torrado, moído e vendido como se fosse café. Sem falar dos adulterantes, como milho, coco de açaí. Olha. Nós descobrimos que existe um frete, né? Um retorno de frete para quem vai para o norte, aí retorna com coco de açaí e utiliza isso em misturas. E quando já fizemos análises, realmente detecta a presença de coco de açaí na mistura. Ela não contribui em nada com o desenvolvimento do nosso país. Elas concorrem de forma desleal com empresas sérias que estão no mercado, que possuem todo um controle, boas práticas de fabricação. Né? Então, é esse ponto que nós temos que atacar. A fraude em café é um caso aí que a gente está iniciando o processo, mas temos desafios também com fraudes em sucos, sempre, né? em água de coco. Nossa. Né? Então, assim, nós estruturamos o departamento para poder dar conta, né, disso tudo. Nós somos uma equipe pequena em todo o Brasil, então realmente a gente tem que focar no maior risco. E a gente estabeleceu 4 programas nacionais. Um programa que vai trabalhar com o básico, né, coleta de amostras, para ir verificando e monitorando. Um outro programa que, na medida que eu tenho algum problema, eu jogo ele para um programa de combate às fraudes. Então, assim, a ideia é esse programa traçar diretamente aqueles problemas, onde que pode estar ocorrendo e desenvolver metodologias até para detectar essas fraudes. Né? Então, esse é um programa de combate às fraudes. Um programa de controle de resíduos e contaminantes, que antes era muito focado apenas em vegetais, principalmente vegetais frescos, mas hoje nós ampliamos e estamos também na área de bebidas. Então, fazendo análise de resíduos de agrotóxicos em vinho, por exemplo, em suco. Né? Então, ampliamos isso. E um quarto programa que eu acho bem bacana, que é o Plano Monitor, que visa a rastreabilidade e a certificação de produtos de origem vegetal. Então, as nossas oportunidades de atender exigências de mercado externos são grandes e são reais, então nós estruturamos o departamento para poder atender. Então, na medida que nós estamos falando em aumento de qualidade aqui no país, do controle dos órgãos, né, para ter produto seguro e de qualidade, isso também ocorre lá fora. E os outros países, muitos estão exigindo que o produto venha com uma certificação oficial. Então, por isso, nós já estamos há algum tempo tratando disso no DIPOV, para poder oferecer para as cadeias produtivas esse tipo de certificação. Alguns produtos já estão sendo certificados. Na medida Isso que eu estou falando, é bastante inovador e foi o que eu falei mais cedo, né? A gente vê que houve essa modernização das ações para subir a régua aí da qualidade realmente, e é muito bacana ver toda essa estrutura de ação, porque senão, às vezes, as pessoas têm aquele preconceito de achar que sai fazendo qualquer coisa sem nenhum tipo de organização dentro de um serviço público, né? E não, tem todo ali um empenho, né? Como você falou, uma equipe reduzida, mas comprometida, né? Que está ali realmente em defesa do nosso país e da qualidade, né, dos produtos, dos produtores e com toda a certeza de toda a população.
E eu preciso parabenizá-los, né, por esse trabalho, por esse serviço mesmo, né, para os nossos produtos. Como eu falei, a gente não dá conta de tudo, então a gente faz um gerenciamento de risco. Tá? Estamos ampliando esse gerenciamento de risco com gerenciamento de perigos também, para realmente nos dar o direcionamento em que produtos nós devemos focar a nossa ação, aonde que nós devemos nos concentrar para atingir o nosso objetivo, que é de assegurar para o consumidor um produto seguro. Então, esse trabalho todo ele é constante, toda hora, e quando a gente detecta algum problema que ocorre em outro lugar do mundo, a gente tem que estar antenado para também trazer para nós. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples disso. Nós analisávamos há muito tempo micotoxinas em uva passas, né? Mas era genérico. Aí, com o gerenciamento de risco, nós identificamos 2 origens que tinham sido detectadas em outros países, constavam no portal da União Europeia, que 2 países específicos tinham problemas com micotoxinas em uva passas. Ao invés de nós coletarmos de tudo que é a origem, passamos a focar nessas origens. E batata. Batata. Né? Batata não, uva passa, mas tudo uva bem. Passa, né? Para aqueles que odeiam uva passas no Natal, né? A gente fala assim, olha, né? O ano passado deixou de importar bastante uva passas, né? Contribuiu para o Natal dessas pessoas, é isso? Né? Mas independente se com o arroz vai ter ou vai não, ter uva passa ou não? Pode estar tranquilo, que a uva passa vai estar segura. Vai estar com bastante qualidade. Sim, né? Muito bom. Agora, a gente está aqui, né, no Happy Hour, a gente não pode ficar sem nada para beber, né? Então, eu quero saber assim, ó, terminando aqui, qual é vai criar polêmica aqui, né? Qual é a preferência? É cerveja, é vinho, é cachaça? Tá vendo? É na hora de comemorar. Tem muitas opções aí brasileiras, hein? O pessoal do setor regulado vai sempre ficar aquela, né? Todas as bebidas são boas, depende do momento. É isso. Então, assim, no momento, realmente a cerveja para um happy hour ele traz essa alegria. A cachaça, hoje, o potencial que a cachaça brasileira tem. Né? Eu fico até agoniado de não ver a cachaça realmente presente nos outros países, né? Nós temos cachaças formidáveis, mas a minha bebida favorita é o vinho. Né? Olha, e está muito bem servido aqui no Brasil, né? Sim, com certeza. O vinho brasileiro, né? Nós temos uma participação nossa e do setor produtivo muito forte, muito atuante na Organização Internacional do Vinho. Então, o Brasil contribui muito com a organização, com projetos, com trabalhos científicos. E esse retorno todo, a gente vê que o setor tem se beneficiado e o profissionalismo está muito grande. Sim. Então, a gente tem visto o desenvolvimento dessa cadeia produtiva no país. Nós somos vinícolas, né, e tudo. Nós somos pequenos produtores, mas assim, a organização está muito boa. O investimento do enoturismo também é formidável. Isso traz assim, um desenvolvimento muito grande para as regiões. Então, a gente está realmente muito satisfeito com o desenvolvimento desse setor. Uma bebida que, para mim, é para todas as ocasiões. É isso. Também sou... É o vinho. É o vinho. Muito bem. Bom, doutor Hugo, eu quero agradecer. A gente ficaria aqui, muito mais tempo conversando, com toda certeza. Eu tenho certeza que todo mundo aqui adorou esse episódio. Eu não posso finalizar esse vídeo sem falar, né, gente? Aquela história, você tem que deixar aqui o like, o joinha. Curtir, comentar, compartilhar para mais pessoas escutarem aqui esse conteúdo. E eu quero, de novo, te agradecer por esse bate-papo maravilhoso, pela sua presença, né, de você ter vindo aqui prestigiar a gente e desejar muito sucesso, boa sorte aí na regulamentação do plant-based. Conte conosco, né? Estamos aqui, vamos contribuir. Nós estamos conversando com os nossos clientes. Já fiz live no Instagram aí para a gente conversar sobre a consulta pública, estimulando as empresas a participarem. E parabéns aí pelo desafio e boa sorte aí na consolidação. Obrigado. Viu? Mais uma vez, parabéns a você pelo programa. Parabéns também pela iniciativa, né? Trazer essas informações de forma descontraída. Realmente a ideia
fantástica. E me sinto honrado, como eu falei, de estar iniciando essa nova série. E assim, a gente se coloca sempre à disposição, né? Eu sei que as dúvidas surgem, mas a gente está lá de portas abertas, né? Para poder recebê-los e tirar todas as dúvidas que forem, que surgirem. Né? Tá Nossa certo. disposição. Muito obrigado. Obrigada a você, viu, doutor Hugo? Então tá bom, gente. A gente se vê no próximo episódio, viu? Tchau, tchau.